Tem bastante coisa para a gente conversar hoje a respeito do processo dos níveis neurológicos, né? É uma pirâmide, na verdade, do processo evolutivo do ser humano. Então, são 7 níveis. Ontem nós falamos a respeito dos 3 primeiros níveis do processo. São níveis neurológicos, que eu preciso evoluir, eu preciso atingir, eu preciso aprender, eu preciso melhorar esses níveis na minha vida para que as coisas realmente aconteçam. Então, nós falamos do primeiro nível, que é o nível ambiente, onde a gente olhou como é a minha casa, o ambiente que eu vivo, o que eu compro, o que ele me fornece, o que tem dentro da minha casa a respeito da alimentação. O segundo nível que a gente conversou ontem foi o nível comportamento. Como é o meu comportamento, né? Os meus hábitos, o jeito de eu fazer as coisas, o jeito de eu cozinhar, a maneira de eu comer, a maneira de eu comprar, a respeito da alimentação. Oi, Tati, que bom ter você aqui. Estamos conversando um pouquinho a respeito da live de ontem para iniciar a live de hoje. Seja muito bem-vinda. E o terceiro nível é o nível da capacidade. O que eu sei, quais são os meus recursos internos, o que eu sei fazer a respeito da alimentação. Eu conheço os alimentos, eu sei fazer uma boa receita, eu sei o que comer primeiro, o que comer depois, como substituir, as propriedades nutricionais de um alimento, eu sei esse tipo de coisa. Então, hoje nós vamos entrar no 4º nível neurológico do processo evolutivo para aprendizado cognitivo da alimentação, que é as crenças. Crenças. Nós vamos falar sobre isso hoje. Ana, tem gente que pode ser que não conheça a gente ainda. Eu vou me apresentar. Eu sou a Daniele Oliveira, eu sou Master Coach. Eu já atuo como coach há mais de 4 anos. E trabalho life coach, coach de emagrecimento, coach de casais. E tem sido assim, minha missão de vida mesmo, transformar pessoas, transformar as pessoas que passam por mim, que elas realmente se autodesenvolvam, se autopromovam, né? E você, se apresenta aí, Ana. Eu sou Ana Paula, meu nome é Ana Paula Gomes, eu sou nutricionista. Eu sou especialista em nutrição clínica e esportiva funcional. Eu trabalho há 14 anos já no mercado. Tenho uma experiência grande com emagrecimento. Eu conheci a Dani através do coaching, que ela, né, nós fizemos uma formação, ela já era formada, mas ela foi monitora no curso que eu fiz. E a partir daquele curso nós não desgrudamos mais, que aí ela vem me acompanhando, ela é minha coach. Eu venho passando por um processo de transformação assim maravilhoso, mudou muito a minha vida em todos os sentidos. Eu devo muito a Dani e o que a gente quer fazer, nós unimos, né, as nossas forças aqui e a nossa missão é ajudar vocês também, né? Nesse processo mesmo, igual a Dani falou, evolutivo, o que nós estamos querendo é ajudar vocês. E é recíproco isso, tá? A Ana é minha nutri, tenho aprendido assim coisas excelentes de transformação para minha vida, que com o decorrer aqui, as lives todos os dias, você vai conhecendo um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais da história da Ana Paula, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui na nossa live de hoje sobre crenças limitantes. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é essa crença. O que é crença? Às vezes, quando a gente fala crença, a gente já liga logo a religião, né? Existem sim as crenças religiosas em quem você crê, mas não é disso que nós estamos falando neste momento. Nós estamos falando de crenças, aquilo que eu acredito a respeito de mim mesma, aquilo que eu acredito a respeito da minha vida, aquilo que eu acredito que a minha mente diz que é verdade para mim, a respeito de todas as áreas que eu atuo, de todos os papéis que eu atuo. Oi, Rubia, que bom que você voltou.
Vamos continuar aqui com a gente. Convida aí mesmo mais gente. Obrigada por compartilhar, tá? Então, crenças, o que ela é? Então, grava aí. Crença é aquilo que eu acredito. O que eu acredito sobre alimentação? O que eu acredito sobre o meu corpo físico? O que eu acredito sobre a minha autoimagem? O que eu acredito sobre corpo definido, perfeito, saudável? Então, isso que são as crenças, tá? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é de onde vêm as crenças. Por que eu tenho crenças? Por que todo mundo tem crenças? Vamos colocar assim, que desde pequena, nós, através dos nossos 5 sentidos, nós tivemos a nossa evolução, nosso aprendizado. Então, desde criança, quando eu via 5 sentidos, via o que as pessoas da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha professora, os meus amigos, o que eles faziam, eu criei para mim uma verdade. Tudo que eu ouvia, tudo que eu sentia, sentimentos, tá, que impactaram o meu coração, tudo aquilo que a questão do paladar, a questão de tudo que eu senti, vamos falar lá, o amargo na boca, porque não me deram alguma coisa, né? Então, tudo que eu usei dos meus 5 sentidos formaram em mim uma crença. Então, vamos colocar que quando a gente é criança, a gente não tem filtro ainda. Quando a gente é criança, a gente só absorve. Eles falam, eles fazem, os adultos fazem, falam, mostram, demonstram, e a gente observa sem filtro nenhum e grava, né? Vai gravando isso. Então, a pergunta que eu quero que você já comece a anotar aí no seu papel, no seu bloquinho, para esse processo evolutivo acontecer, que nós estamos entregando para você passo a passo de como você pode mudar suas crenças a respeito de alimentação. Então, assim, o que você aprendeu a respeito de alimentação desde criança? Como que podia comer na sua casa? O que podia comer? Qual horário podia comer? A alimentação, se a gente falar pelo lado do que eu sentia quando eu comia chorando, eu comia apanhando, eu comia feliz da vida e era tudo podia, sem limites. Ou eu comia muito regrado, muito correto, muito nutritivo? Como é que foi o seu ensino? Como as pessoas da sua casa comiam juntas à mesa? Comia sozinha, comer era solitário? Como foi que formou suas crenças sobre alimentação? Volta aí na sua memória, é tão gostoso a gente lembrar da gente, da nossa infância, né? Comia muito doce? Era muito permissiva a alimentação? Ou não? Como é que era? Conta para mim, vai escrevendo depois aí na live, participa com a gente. Então, as minhas crenças limitantes a respeito de alimentação se deram até, vamos dizer assim, até os 12 anos, através da observação, através do que eu ouvia, através do que eu sentia cheiro, né? Através do que o conhecimento pelo paladar, a introdução do alimento na minha vida. É engraçado que quando eu lembro da minha infância, vocês vão rir, porque eu só comia se dessem na minha boca. E eu fiz isso até os 12 anos de idade. Preguiça de comer. Então, assim, como eu era muito magrinha, olha a realidade. Muito magra de passar vergonha. Aquelas de falar assim, de ter apelido, fazer um bullying comigo. Vara, magrela. Vários apelidos eu ganhei. Eu cheguei a tomar biotônico Fontoura com ovo de pata para poder engordar, para vestir uma calça jeans, porque não existia numeração para mim. Então, assim, foi formatado no meu cérebro a preguiça de ir lá e fazer o prato, e montar, e catar, pôr na boca, e mastigar. Então, o que isso criou de crenças em mim a respeito da alimentação? Criou em mim a crença de que
é muito difícil cozinhar, comer, comprar. Eu quero tudo pronto, fast food. Eu quero tudo na hora, quero que alguém faça para mim. Isso criou em mim uma crença. Só que com o tempo essa crença foi me destruindo e eu fui ficando obesa. Então pensa comigo, aquilo que foi formatado lá na infância teve agora uma referência na minha vida. Então pensa aí, qual é a maneira que foi formatado na sua mente a respeito da alimentação? Como você foi ensinada a respeito da alimentação? Como eram seus hábitos a respeito da alimentação? Isso formou as suas crenças. Certinho? Então, alguém tem alguma pergunta? Não sei se eu estou sendo clara. Né? E como é que aconteceu tudo isso? A crença vem para a gente de algumas maneiras. Crença de repetição. De tanto eu ver, de tanto eu ouvir. Ah, foi só até os 12 anos que eu formei crença? Não. Até os 12 anos, eu assimilei como verdade, porque eu não tinha senso crítico, eu não tinha informações, então eu não filtrava. Depois dos 12, eu começo a filtrar. Mas a base anterior que eu tenho mental, ela vai ter um limite já, porque eu já aprendi de uma maneira. Então, a concepção nova que entra, ela já entra com algumas, vamos dizer aí, não diria falhas, ela vai entrar de uma maneira única. Por isso que crença é mapa mental, é individual. A maneira que eu vejo não é a maneira que minhas irmãs viram, na mesma casa, na mesma família. Então, por isso que é individual. É como eu recebi, eu dou continuidade. Então, assim, de tanto eu ouvir repetição, a crença vem por meio de repetição. De tanto eu ouvir dizer que... deixa eu lembrar alguma situação de alimentação. De tanto eu ouvir dizer que jiló é ruim. Jiló é ruim. Ah, jiló é ruim. Jiló é muito ruim. Ah, você come jiló? Não compra jiló não, jiló é ruim. Então, o que eu assimilei? Eu nunca provei jiló. E aí, na minha ingenuidade, eu falei, jiló é ruim. E nem tentar experimentar. Você entendeu como é formado na cabeça da gente? Então, o que acontece? A partir do momento que eu consigo fazer, eu vou ensinar para vocês os passos de ressignificação de crença. A partir do momento que eu consegui, eu falei, poxa vida, eu nem provei jiló, vamos ver que gosto tem mesmo, é amargo, como todo mundo fala. E a maneira de fazer, muitas vezes, o meu paladar aceita sim. É o novo. Eu preciso tentar o novo. Né? Então, a gente vai transformando aquilo que eu aprendi no passado por repetição. Agora que eu tenho filtro, agora que eu cresci, eu posso refazer essa crença na minha mente. Outro jeito de fazer com que as crenças entrem, eu estou ligando aqui crença com forma alimentar, porque é o nosso objetivo. Mas crença, ela tá ligada a várias coisas na minha vida. Eu posso ter crença em relação a dinheiro, crença em relação à felicidade, crença em relação ao que eu posso, ao que eu consigo, ao que eu mereço. Eu posso ter várias crenças que foram condicionadas em mim durante o meu processo evolutivo. E uma das maneiras, uma segunda maneira de se conceber uma crença dentro da gente, principalmente, ela pode ser empoderadora ou limitante, tá? Tanto de um jeito quanto de outro. E assim, se a crença for empoderadora, a gente tem que receber ela, empoderar ela mais, né? Usar muito da crença empoderadora. E a limitante, a gente tem que transformar ela em empoderadora, porque tudo é aqui. Então, outro jeito de conceber a crença é através de um forte impacto emocional. Aquilo que me impactou muito, me causou um sentimento, formou em mim a minha crença. Então, assim, pessoas que a gente atende que apanhavam para comer, causou um forte impacto emocional. Pode ser que hoje a mente faça uma compensação, como tudo que eu quero, tudo que eu gosto, porque eu não tenho mais ninguém para me bater, entendeu? E eu não vou me privar de nenhum tipo de alimento.
porque eu não quero. Eu passei muita dificuldade quando criança em relação a isso. Então, houve impacto emocional, gravou como uma crença, e a crença serve para nos proteger. Então, a gente cria na mente essa crença, mesmo que ela é limitante, mas no momento que ela foi criada dentro da gente, que ela foi difundida no teu cérebro, ela foi como uma proteção, ela era boa, ela era nociva. E aí, o problema da crença limitante é que agora a gente usa ela como se fosse naquela época, mas as coisas na nossa vida mudaram, não são como antes. Então a gente não pode carregar essas crenças do passado e usá-las da mesma maneira hoje na nossa vida, né? Então, só para a gente continuar, a gente precisa pensar, será que eu tenho essas crenças? Você já parou para pensar? Eu quero conversar um pouquinho com a Ana. Ana, quando as pessoas chegam para emagrecer lá e fazer a dieta na clínica, passam pela nutricionista, vão todas empolgadas, né? Onde você faz lá o seu trabalho. O que você percebe de crenças lá na clínica, de crença limitante em relação ao emagrecimento? Oi, Conta pra pessoal. gente. Nossa, recebo muitas, né? Principalmente mulheres. E elas chegam desacreditadas. Algumas elas vêm totalmente motivadas, e aquela motivação dura 2 semanas, uma semana. E outras elas vêm já desmotivadas, aquela questão de já tentei tudo e não consigo, né? E elas chegam, assim, a maioria desanimadas, tristes, chegam a chorar, muitas choram lá na clínica, no consultório. E a maioria parece, o pensar delas, que eu vejo como crenças, é assim, é inatingível para mim. Todo mundo consegue, menos eu. Aí elas acreditam nisso. E aí a Dani pode até explicar melhor que eu sobre essa relação, né, Dani? Então, quando você. Esse tipo de crença, a gente fala assim: existem também as crenças hereditárias, as crenças sociais e as crenças coletivas. Então, vamos colocar assim, essa generalização. Todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo se compromete, faz, eu não consigo, eu não dou conta. Então, essa frase de que eu já tentei de tudo, né? Mas eu não consegui. Eu já fiz tudo isso que vocês estão falando, Ana e Dani, mas eu não consigo emagrecer. Então, essa já é uma frase de crença. Por quê? Já vou te dar um passinho de uma reconstrução aí, né? Uma ressignificação dessa crença. Quando você diz assim, genérico, todo mundo, poxa vida, vamos parar para pensar? Existe alguém no mundo, olha o tamanho do mundo, que você conhece, que começou uma dieta, não vou dizer nem a palavra dieta, mudou a vida, transformou os hábitos, mudou os comportamentos, aprendeu novas habilidades em relação à alimentação e conseguiu emagrecer? Você já viu alguém assim? Ou não? Nunca vi. Todo mundo tentou e nunca ninguém conseguiu. Então, a partir do momento que alguém conseguiu, a tua crença já destruiu aí. Se alguém conseguiu, qual é a diferença daquela pessoa que conseguiu para mim? A crença. Ela se empoderou, ela mudou a crença dela. Ela estava gorda, ela estava obesa, ela estava infeliz e ela resolveu, tomou a decisão de mudar o cognitivo. É aqui, é o que a gente Colocou em pensa. prática, né, Dani? Isso. Então, assim, eu não posso, porque nós somos a historinha que a gente conta da gente. Isso Então, mesmo. quando você diz assim, ó, eu não consigo, você já está dizendo que você tem crenças, e essas crenças são crenças de capacidade. Eu conseguir fazer, tá ligado à minha capacitação. É o que a gente falou, terceiro nível ontem. Quais são os meus recursos? Será que eu sei fazer? Se eu não sei, eu não posso aprender? Tem inteligência? Você é inteligente? Você acha que você consegue aprender ou não? Né? E
A crença de capacidade, ela vai falar, eu não consigo, eu tento e não consigo. Então, eu preciso olhar na minha capacidade, onde eu estou barrada, onde eu estou limitada, onde tem um empecilho, onde tem um muro, onde tem uma coleira. Eu gosto de falar da coleira, onde você está presa. E aí também tem a crença de identidade, que está ligada a quem eu sou. Quem eu sou, por que eu faço o que eu faço? Vamos colocar no aspecto de identidade, que tipo de pessoa eu sou? O que tem entrado em mim que tem modificado a minha essência? Eu não posso deixar as coisas modificarem a minha essência. É aquilo assim, ó. Tem gente que diz assim, eu sempre fui gordinha desde pequena. Opa, vamos olhar aí direito. Será que nenhuma aninha da tua vida aí, não sei quantos anos você tem, você nunca foi uma pessoa que pode ser assim, depende muito do que você considera o corpo, É magro, verdade. gordo. E às vezes você achava que você era sempre gordinha, mas você só era diferente do padrão que existia na sua sala de aula, nos seus amiguinhos da época. Não quer dizer que você era gorda. E aí você já criou a crença de que eu sempre sou mais gorda que as outras. E É pode ser que verdade. não seja a verdade. Então, o que é crença? Crença é quando eu olho e saber realmente quem eu sou. Eu olho para mim e eu falo, meu Deus, como eu engordei, como eu engordei. Se vocês fuçarem lá no meu Facebook, vocês vão descobrir bastante da minha história, tá? Poxa vida! Só para vocês terem uma ideia, eu eliminei 34 quilos. Então, quer dizer, imagina eu 34 quilos a mais. E aí, assim, como eu cheguei nisso? Quem eu achava que eu era? Por que eu cheguei nesse peso? Por que eu deixei isso acontecer? Está muito ligado ao que eu pensava a respeito de mim mesma. Isso é crença de identidade. E a terceiro tipo também de crença, eu falei da capacidade, da identidade, é a crença do merecimento, né? A crença do merecimento, ela está muito ligada a será que aquilo é para mim? Será que eu mereço um corpo bonito? Será que eu mereço ter uma vida cheia de energia mesmo? Fazer várias coisas? Ser uma pessoa mais ativa? Será que eu mereço? Então, muitas vezes existem aí que veio por falta de validação quando a gente é criança. Eu fazia as coisas, ninguém me elogiava, ninguém me validava, ninguém... E aí eu achei que assim, ó, o jeito que tá bom e eu não mereço melhor que isso. E eu criei na minha mente a crença de merecimento. Então, olha só quanta coisa a respeito de crença para a gente analisar, né, na nossa vida. Dani, tá um pouquinho baixo, E, tá? Só te avisando. tá? Tá um pouquinho baixo. Beber um pouquinho de Ana. Enquanto isso, Vou fala para falar mim, eu mais vou um beber um pouquinho de pouquinho de água. crença, tá? Vou falar Então mais um fala, pouquinho manda. que eu anotei aqui, as crenças que eu recebo, né, na clínica. Trocar um refrigerante por um suco natural, uma água. Às vezes eu converso isso com o paciente, né, dentro da sala, do consultório, e tem algumas pessoas que chegam a se ofender de achar que é tão difícil fazer. Aí elas começam com uma autopiedade. Elas começam com pena delas mesmas e me falam assim, é muito assim, eu falo, nossa, como eu vou trabalhar? Por isso que eu busquei tanta ajuda da Dani em relação a essa parte mesmo cognitiva, como que eu trabalho os meus clientes. O que que elas fazem? Eu não consigo ir numa festa, eu vou numa festa, num casamento que vai ter um buffet, vai ter, né, vários alimentos gostosos, diferentes, apetitosos, e eu não comer. Aí elas começam com a alta piedade. Que dó de mim, como que eu não vou comer aquilo? Todo mundo comendo, a minha família inteira comendo e eu não vou comer. Aí o que que eu oriento, como que eu oriento elas? Eu sempre falo, e é o que eu faço comigo, tá? É o que eu levo para minha vida. Eu faço um lanche na minha casa, como antes de ir à festa. E daí chega na festa, eu não vou estar com fome. Porque é igual ir à padaria com fome, gente. Ir ao mercado com fome, ir à padaria com fome. Vocês conseguem comprar pouco? É impossível.
É tanta fome que a gente quer pegar tudo que tem lá dentro do mercado ou na padaria, né? Os olhos da gente crescem. Então, assim, se alimentem antes de ir. E aí chegar lá não vai estar com fome. E vai fazer o quê? Você pode escolher quando é assim. Olha, Você pode escolhas. escolher um alimento mais saudável, é o que eu falo, escolha alguns alimentos mais saudáveis. Aí vamos pensar, mas eu tô com muita vontade de comer aquela sobremesa que tem aqui no casamento. Então escolhe. Se você tá satisfeita, você tá saciada, não tá morrendo de fome lá na hora do buffet, lá na hora de se servir, vai e come só aquela sobremesa que você tanto gosta. Não é proibido, não é uma coisa assim, você não pode comer lá. Não, não é isso que eu quero passar para o meu paciente, mas eu quero passar escolhas, ele saber escolher sem sofrimento. Porque quando você começa a colocar aquele sofrimento, internaliza isso dentro de você, o sofrimento. A autopiedade, coitada de mim, e aí você começa a expor isso na mesa que você está se alimentando para todos, que você tá de dieta e começa com aquela cara de coitada mesmo, né, que a gente faz. E tô com vontade, eu não posso. E, nossa, aí as pessoas da mesa começam, por que não? E todo mundo começa a oferecer e começa todo mundo com aquela dó de você. De verdade, o que eu mais falo com meus pacientes, se sinta privilegiada de estar fazendo uma dieta. Se sinta assim, eu estou nutrindo o meu corpo com nutrientes importantes para minhas células. Eu estou alimentando as minhas células com o que há de melhor, não com o que há de pior. Entendeu? Então, o que eu tento passar para eles é que eles se sintam privilegiados de estar comendo nutrientes excelentes que vão, assim, melhorar a performance, a sua energia, diminuir a massa gorda que você tem no corpo, ajudar a melhora da massa muscular, vai te dar longevidade. Não tem nada mais importante que isso, gente. Tem mais umas coisinhas aqui que eu vou lembrar aqui. Outra coisa que eu vejo muito de crença. Comida ruim, comida saudável é ruim. Eu recebo pacientes no meu consultório que elas falam isso. Até uma esses dias foi assim, eu fiquei chocada com o que eu ouvi aquilo, que fazia tempo que eu não ouvia. E ela falou assim: eu já coloquei na minha cabeça que ser magra é só comer coisa ruim. Não é assim, gente, de jeito nenhum. Nossa, isso é uma crença extremamente errônea, sabe? Extremamente errônea. E aí eu tentei trabalhar, né, com ela totalmente, né, o inverso disso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cozinhar, tá? Isso é nato meu desde criança. Fiz nutrição por amor, eu amo o que eu faço, eu adoro, amo ajudar as pessoas, é um prazer para mim. A vitória de quem eu atendo é a minha vitória, sabe? Então, eu tenho um livro de receita, aí eu passo o livro de receita para elas, né, para os meus clientes, e às vezes eu chego na casa ensinar funcionária, a pessoa cozinhar para ela ter aquele prazer. Porque quando você cozinha, isso é desde os primórdios dos tempos, esse prazer de cozinhar, esse fazer aquela comida, aquela coisa que é mais que especial, e você servir a família não tem preço. E quando você entende isso, e quando você leva isso para dentro, como hábito para dentro da sua casa, e você sabe o que você está cozinhando, você sabe a matéria-prima do que você está colocando ali, não tem preço em relação à qualidade, né? Não tem preço. Então, assim, comida saudável não é ruim. Eu tenho, nossa, milhões de receitas. Eu ensino, né, o prazer à mesa comendo saudável. E isso é muito importante. Então, assim, tem que ser desmitificado isso. Eu tento trabalhar muito isso com os clientes e comida saudável não é ruim de maneira alguma. É aquela coisa, saber cozinhar, ser criativa e procurar. O Google tá aí. É claro que todas as informações que estão lá, né, não são todas corretas, mas já é uma ajuda. O que eu sempre peço muito, muito meus clientes é o quê? Sempre ler no rótulo dos alimentos os ingredientes. Não fique procurando informação nutricional e atrás de caloria. Procure os ingredientes, quais são, né, esses alimentos que estão ali, quais são a matéria-prima base que é usada. Isso é o mais importante. Então, em relação à crença, não tentem se deixar, né? Como que eu posso falar? Se vitimizar, né, em relação a isso. Toda comida saudável é ruim, aí vem aquela tristeza e não quer comer. Ou o emagrecimento, todo mundo consegue, menos eu, é para todo mundo. Ir em uma festa e não poder comer,
né? Se sentir sempre vítima, vítima, vítima e nunca privilegiada, né? É um privilégio você poder ir fazer um tratamento desse, você poder ir num curso igual esse que eu e a Dani nós vamos fazer uma consulta comigo ou com a Dani, é um privilégio, você é privilegiada de ter uma, né, de poder participar e ter um conhecimento a mais para você levar para sua vida. É muito importante isso. Quando a gente começa a pensar dessa forma, as coisas começam a fluir positivamente na vida da gente e muda tudo. Isso eu posso garantir para vocês, né, Dani? É interessante, é interessante isso que a Ana Paula está falando a respeito da autopiedade. É aquilo assim, ó, parece que todo mundo pode ter prazeres e eu não. Na mesa é assim. Você olha assim, ai, todo mundo vai nessa festa, todo mundo come de tudo. Menos Mas será que eu. todo mundo? Menos eu não vou poder, porque eu tô de dieta. Então você já colocou um peso na tua ação comportamental. Muito Então maior. Muito sério. Isso mesmo. Porque, na verdade, você está se fazendo bem, você está nutrindo melhor a si mesmo, para que daqui um período você esteja muito melhor que as pessoas que estavam lá, vamos dizer assim, né? Se fartando. E aí eu falo assim, em vez de você vamos dizer assim, enriquecer com essa decisão sua, você já coloca uma derrota autoimposta. É ruim, não vai ser bom, não vou fazer. Você sai lá com o cardápio da Nutri, você coloca ele lá na tua geladeira, você olha e fala, segunda eu começo, que tem festa. Então, assim, você, na verdade, uma formatação negativa mental aqui no cognitivo, dizendo para você mesmo que não vale a pena, que não é isso. E ao mesmo tempo, tá lá dentro de você dizendo, você precisa, é necessário. Então eu falo assim, ó, como é que eu quero ensinar para vocês assim passos para ressignificar as crenças, né? Como é que eu vou fazer com que eu consiga mudar o meu jeito de pensar? Porque mudou aqui, mudou tudo, né? Mudou, se eu conseguir mudar o meu pensamento a respeito de mim mesmo, do que eu me alimento, do que eu tenho sobre alimentação, eu vou mudar tudo. Então, assim, primeiro a gente precisa, então, conhecer o que é essa crença, saber por que eu estou mantendo essa crença em mim, por que eu estou pensando dessa maneira, qual é a intenção positiva de manter essa autopiedade, de não querer a mudança, de ficar na zona de conforto sem movimento com aquilo que eu já sei a meu respeito, não quero transformar, né? Por que eu tenho uma formatação mental já negativa a respeito de transformação, de mudança de hábito? Por que eu já me nego? Por que eu já procrastino? Por que eu falo que vou fazer e não sou persistente naquilo que eu faço? Eu até anotei aqui uma frasezinha para eu não esquecer de dizer para vocês, ó. Não existe mudança sem constância. Eu começo a fazer, eu paro, eu nunca vou daí eu vou usar a palavra assim, eu nunca consigo. Porque, na verdade, eu nunca faço direito. Eu sempre faço pela metade. Então, eu nunca termino o que eu começo. Né? Isso também está ligado a crenças da infância. Se você olhar para você, como que você era nas atividades que você fazia quando criança? Você começou o balé, não terminou. Começou a aula de violão, não terminou. Começou a fazer inglês e nunca terminou. Começou a fazer corte e costura, mas também não terminou. Quantas coisas você começou e não terminou que formatou aqui dentro de você que não precisa terminar? Que eu não preciso ser persistente, eu não preciso ir em frente, né? E eu quero perguntar também, Ana, para você, por que a gente engorda, Ana Paula? Por que nós engordamos? Por que tem isso dentro de... Por que a gente já não come, o metabolismo já não funciona direito e a gente tem tantos prazeres? Por que a gente não... O que a gente tem que olhar nisso? Primeiro, são 3 pilares, né? O primeiro é genética. A segunda é a formação do paladar, como que foi, né, na infância. E a terceira é como são os hábitos hoje.
Então, assim, genética, nós nascemos. Como são os nossos pais? Eles têm sobrepeso? Como que foi a formação de hábito alimentar deles, né? Então, se eles têm sobrepeso, eles têm uma quantidade de células gordurosas no corpo. Se eles são normais, eutróficos, que a gente chama, que é peso normal, eles têm outra quantidade de gorduras no corpo. Se eles são obesos, eles têm muito mais, né, quantidade de gordura no corpo. Quando nós nascemos, essas quantidades de gordura no corpo, se os seus pais têm a mais, vai passar para você e você vai nascer com mais células gordurosas. Quando nós nascemos com mais células gordurosas, geneticamente, é mais fácil eu ser obesa na vida adulta, tá? E um segredo, e é uma coisa que eu falo que não é tão legal, né, de quando a gente é obesa, alguma coisa assim, é que assim, quanto mais eu engordo, as células gordurosas, elas multiplicam a quantidade, mas quando eu emagreço, elas murcham, mas elas não diminuem a quantidade, as quantidades estão ali, por isso que é tão fácil engordar de novo, tá? Só que não é isso que define se eu vou ser gorda ou magra. Não é a genética, embora ela favorece, mas não é ela que Não define. define. Não, não, não. Quem define sou eu. Eu defino. Eu Aí, defino. Isso é muito isso é importante, né? sério. Então, Então, ó, a assim, historinha que você conta pra você, só um aspas aí, Ana. ah, Ai, mas eu sempre fui gordinha. Meu pai era gordinho, minha mãe era gordinha, minha família toda é de gordinho, e daí eu sou gordinha mesmo. Então, a autoaceitação, entendeu? é Então, isso eu aí. já determinei para minha mente que não tem jeito. E se eu falo que eu posso, é verdade. E se eu falo que eu não posso, também é verdade. Então, é aquilo que você está É. determinando. Pode continuar. Isso é muito verdade, gente. E assim, eu tenho um olhar, com qualquer pessoa que eu olho no mundo, na rua, em qualquer lugar, eu tenho um olhar que eu posso fazer o que eu quiser com aquela pessoa. Se ela tiver 300 quilos, eu sei que eu consigo emagrecer ela, se ela fazer o que eu falo. Então, eu tenho um olhar que é possível para todo mundo, o meu olhar. Porque eu já tratei várias pessoas que já perdeu muito, muito, muito quilo. Vários, né? Vários quilos mesmo. Então, se é possível para um, é possível para outro. Então, quem define sou eu, né? Então, a E genética, fala um ela pouquinho pode. da formação. Oi? Pode ter... Fala um pouquinho pra gente sobre a formação do paladar também, depois Vou e a falar. outra. Vou falar assim. Então, quem define sou eu em relação à genética, não é ela que define, então entendam bem isso, que quando eu tenho a genética mais próxima para me atrapalhar, tá? Para eu ser obesa, para eu ter sobrepeso. Mesmo assim, eu posso ser magra. Se eu tiver uma família de 10 pessoas, todo mundo obeso, se eu quiser, eu posso ser magra. Porque quem define sou eu, são as minhas atitudes que vão definir. Não é Mas é mágica? É uma mágica? Não, e não é tão fácil assim. É um pouco mais difícil. Vamos pensar assim: se eu nasci com menos células gordas e outra pessoa nasceu com mais células gordas, vai ser mais fácil para mim ou para ela ser magra? Pra Vai ser quem tem mais fácil para célula mim. normal. Ela vai ter que ter um pouquinho mais de empenho para ela ser magra. Entendeu? Ela vai ter, igual eu no consultório, às vezes eu pego os meus pacientes e tem paciente que eu diminuo um pouco a caloria, mudo um pouco os alimentos, ele já tem um resultado enorme. Aí, às vezes, eu pego outros pacientes e que eu mudo muita coisa na dieta dele e ainda ele não dá resultado e eu tenho que mudar praticamente 100%. Aí sim ele vai dar resultado. Então, assim, eu falo que não define, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Mas não é porque é um pouquinho mais trabalhoso que eu vou me vitimizar de novo e eu vou pensar, tudo é mais difícil para mim, então deixa. Não, se você tem um sonho, é fazer. Agora vamos partir para a parte 2, formação do paladar. Como que eu formo o meu hábito, né? O meu paladar. A formação é na infância. De 0 a 2 anos, por isso que o pessoal fala tanto, não dê açúcar para criança até 2 anos, né? A formação até 2 anos é uma, até 5 anos é outra e até 7 anos é outra. Então, assim, até 2 anos é importantíssimo mesmo a criança não ver açúcar. Só que se ela tiver um hábito na casa dos pais, vamos pensar, que tem um hábito, né? Tem os hábitos muito ruins, hábitos errôneos, vai passar tudo para a criança e o que ela vai conhecer de comida vai ser aquilo ali que os pais vão passar, gente. Elas não conhecem nada. Criança é uma esponja, igual a Dani acabou de falar. Ela só vai conhecer o que nós vamos mostrar para elas.
Então, se você mostrar só comida saudável para ela, ela vai gostar só de comida saudável. Só que se você mostrar comida saudável para ela e você comer errado, não vai adiantar nada. Cinco Que ela vai estar. sentidos. O que eu vejo, eu aprendo o que eu vejo, eu aprendo o que eu ouço, eu aprendo o que eu como, eu aprendo o que eu cheiro. Então, aquela questão de você pegar a salada e colocar na boca e comer e falar pro seu filho tá uma delícia, é isso aí. Agora, se você dá salada para ele e você não comer, não existe. Não vai acontecer. E uma das coisas que eu já ouvi muito e que a gente estuda muito em relação a isso, e o gostar de alimentos, né, que é mais gostoso ou menos gostoso, saudável e não saudável, é que também vamos pensar assim, quando é oferecido na infância um alimento para a criança, vamos pensar assim, em casa no dia a dia, ela come tudo saudável. Mas no domingo a gente vai correr no parque, ela vai brincar, ela vai rolar, a gente vai brincar de pega-pega, de corre-corre, igual, né? As mães fazem com os filhos. E daí no final brincou, final do dia, que delícia, vou dar um sorvetinho para ela. Aquela coisa gostosa de o dia tá gostoso, né? E mais aquele sabor ali vai deixar o sorvete muito mais gostoso. Vamos e você dá feliz. Olha que sorvetinho. Hã? Pode falar. Sorvete da felicidade. Sorvete da felicidade. Agora, se você chegar para ela com uma maçã ou com um quiabo, feliz da vida e falar: "Olha, filho, o que eu te dei", vai ser a mesma coisa na cabeça dela, porque ela vai registrar o momento e aquele momento feliz é a hora de comer coisa gostosa. Então, quando você tudo é ensinado, tá? Então, a formação, né, de hábito vai ser aquela crença que a Dani acabou de falar, né, que quando ela era criança, o que era oferecido para ela, e quando é isso, você leva isso para sua vida adulta, você gosta daquilo que foi oferecido quando é criança, e você traz isso para a vida adulta. Isso é o que você vai levar, o que você vai ser hoje. Terceira coisa agora, tá? Terceiro pilar. Como são os seus hábitos hoje? Isso é definição, tá? Então vamos lá. A gente falou da genética, que ela contribui, mas não define. Nós falamos agora da formação do paladar, né? Que ele forma e ele pode, vamos pensar, atrapalhar? Pode sim, atrapalhar a sua vida adulta em relação a você ser magra ou não. E o terceiro é como são seus hábitos hoje. Isso muda tudo. Porque independente da minha genética, independente do que eu comi quando era criança, o que eu aprendi que era gostoso, o que era para eu comer, que meus pais, né, me ofereceram, eu posso mudar tudo hoje, porque o que eu levo hoje vem através da informação. Então, assim, como que são seus hábitos hoje? Você busca conhecimento? Você gosta de procurar receita que são mais saudáveis? Você tem filhos? Você gosta de oferecer alimentos mais saudáveis para o seu filho ou você não liga? Você dá qualquer coisa para eles em qualquer horário? Você dá sorvete, chocolate antes do almoço? Né? Isso vai definir. Então vamos pensar, eu tive toda a parte errada na minha infância e na minha genética também não é muito boa. A família da minha mãe são todos obesos, todos. A minha mãe é magra porque eu sou nutricionista. E ela é a única irmã magra das irmãs, é até engraçado, né? E as outras não são magras porque elas não querem, porque eu já fiz dieta para todo mundo e ninguém quis, ninguém quis. Então tem aquela questão, o que eu quero, né? O que eu quero, o que eu escolho para mim. Qual a vida que eu quero ter? Então agora é os meus hábitos. Então, os meus hábitos é o como eu levo a minha vida, se eu procuro informação ou se eu não procuro. E detalhe, as informações que você procura, você coloca em prática ou não? Isso é a definição se você vai ser magra ou não. Então, esse é o diferencial que a gente quer deixar aqui para vocês bastante nesse sentido, de que assim, ó, eu sei, eu vejo, eu sei sobre alimento, vamos dizer que meu nível neurológico de capacidade aí, de comportamento, já está até evoluído, mas eu sei o que eu tenho que fazer, só que eu não faço. Então, quando eu estou limitada, eu não faço, eu não estou. Várias pessoas escreveram aí, se vocês lerem na live anterior, até assistam, né? Que é o complemento dessa. E também tem um outro vídeo, um pouquinho antes da Ana Paula, falando sobre compulsão alimentar. Tem muita gente comentando e dizendo isso. Eu não consigo.
Eu não consigo, eu não controlo, eu tenho ansiedade, eu tenho. Então, assim, ela já se descreve como eu sou assim. Então, ela já levou a crença dela para o nível de identidade. Eu falo assim, ela já decretou a derrota autoimposta, entendeu? E daí ela não vai conseguir, porque ela já se definiu assim. Então, como é que você quer se definir? Eu disse para vocês que eu ia dizer para vocês como que desconstrói uma crença. Eu não quero terminar essa live hoje sem ajudar você a já desconstruir as suas crenças. Então, a primeira coisa que eu quero, já vou entregando tudo, Ana, eu já estou entregando tudo, os passos aqui. A primeira coisa que eu quero, pega um papel, uma caneta, coloca assim, ó, lado esquerdo. O que eu ganho me mantendo dessa maneira? O que eu ganho pensando desse jeito, mantendo essa crença? Quais são os ganhos positivos que eu estou tendo? E do lado esquerdo, você escreve o que eu vou perder. O que se eu tentar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, o que eu estou perdendo? E ao mesmo tempo, olha para você e fala assim, o que eu estou disposta a abrir mão de verdade para a mudança de vida? Que preço eu estou disposta a pagar? Porque eu digo assim, ó, você fazer essa ferramentinha aí simples de perda e de ganho, para saber a intenção positiva e remanejar isso dentro de você, você vai descobrir que você não é a sua crença. Você pode modificar ela, não é uma verdade absoluta. Ela pode ser contestada sim. E a primeira coisa que você tem que fazer para se desvencilhar dessa crença, né? Eu falo assim, vamos ressignificar ou vamos desconstruir, porque isso não está te fazendo bem. Pensar assim não te constrói. Então, a gente tem que eliminar isso, pensar de uma maneira diferente. Então, a primeira coisa, vamos usar o diálogo interno. Vou ensinar vocês. O que é diálogo interno? É quando dentro de mim existem, vou colocar duas vozes. A voz vamos usar assim, a voz do bem e a voz do mal. A voz que me empodera e que fala, você vai emagrecer, você vai conseguir, segue o método, faz de uma maneira com eficiência, você quer muito isso. E daí vem a outra voz, que também é sua, e diz assim, para com isso, você já tentou. E daí você Mais sabe uma que você vai vez, uma não vai dar semana certo. e vai parar. E daí vai ficar mais feio ainda, porque daí você vai começar tudo de novo e não vai dar continuidade. Aí todo mundo vai Então, quando... falar. E aí, no meio dessas duas vozezinhas, existe a sua decisão, a sua voz própria, que é onde você diz o que você quer realmente. O que você quer mudar dentro de você? Eu não quero pensar mais assim. Eu não quero mais ter mente de gordinha. Chega, é o basta. Que dia que vai bastar para você? Vai ter uma hora que vai ter que bastar. Vai ter uma hora que você vai ter que decidir abrir mão dos prazeres. Eu falo assim, ó, a gente tem alguns passos aqui que eu escrevi aqui para não esquecer de te dizer, que eu preciso de esforço, tá? Para eu sair da zona de conforto, eu preciso me esforçar muito. Não é pouco, não. É muito. Eu preciso de aprendizado. Nós estamos entregando tudo aqui para você. Tem um monte de coisa lá no site para você ler, para você aprender, para você entender. Não tá com dúvida? Pergunta pra gente. Nós estamos aqui. Eu preciso de dedicação. Se eu não me dedicar a isso, levar nas coxas, como fala, né? Levar meia boca. Não, eu preciso ter dedicação, aprender mais e mais sobre isso. E eu preciso de persistência, de constância, de continuar. Porque não é mágica, não é da noite para o dia, não é bim salabim, varinha mágica de condão. Não, gente, é suor, é inspiração, é fazer. É fazer, é coach, é fazer, ação, atitude. Isso vai fazer com que você continue, né, e se transforme. Outro passo para desconstrução de crença. Verificou, eu tenho essa crença. Eu sempre pensei assim. Eu sempre fiz dessa maneira. Sai da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, gente. Não é porque eu nasci assim e eu vou ser sempre assim, não. Eu posso mudar.
Eu posso pensar de maneira diferente. Como é que eu posso pensar? Se eu estou tendo um padrão negativo, uma formatação mental negativa a respeito de mudança de hábito, de comportamento, de alimentação, transforma isso, escreve. Eu tirei aqui, eu coloquei aqui algumas frases que a gente tem de crença. Deixa eu achar aqui, ó. Já tentei de tudo e não consigo emagrecer. Então escreve lá. O que você tentou? O que é tudo? Tudo é tudo mesmo? E quando você fez tudo? Você foi até o fim? Até o final? Ou você parou? É. Então você não tentou de tudo? Então eu já desconstruí tudo aí. Entendeu? Então é assim que a gente faz. Falando com você, respondendo às tuas crenças, avaliando e transformando a sua crença em coisas positivas. E assim, eu nunca vou conseguir emagrecer. Para de se determinar derrotado. Se você parar e olhar, desconstrói isso dentro de você. Porque se você olhar o que você já realizou na sua vida até hoje, que você achou que você não conseguiria e foi lá e conseguiu. Tenho certeza que você já realizou alguma coisa. É o mesmo padrão mental que você vai usar para desconstruir uma crença. Se eu já consegui para isso, eu consigo para emagrecer também. Por que não? Qual a diferença? A diferença está na mudança de pensamento, na mudança do cognitivo. Bom, às vezes você não está fazendo porque você não sabe fazer. Porque você não aprendeu mesmo. Porque você acha que você sabe, né? E aí fica difícil mesmo. Daí é uma coisa assim, mais complicada, né? De transformar. Então, mas não é impossível. Porque se eu não sei, bom, você tem inteligência? Você aprendeu? Você foi na escola? Você aprendeu a calcular, escrever, ler? Você tem capacitação aí. Então precisa só desenvolver algumas habilidades que estão aí, que não foram desenvolvidas, né? Então, assim, ó, é a mudança de percepção que é preciso, é a mudança de cognitivo mesmo, que eu preciso. Não é ir lá, gente, catar um papel e seguir essa dieta, né? Não é ir lá e simplesmente seguir aquilo sem ter o aprendizado daquilo, né? E o que a gente tem que fazer para, além de ressignificação, além de se autoconhecer, além de aprender mais sobre alimento, persistir. Porque muitas vezes a gente coloca na mente limites para meta. Você entendeu? A gente fala assim, ó, vou perder 30 quilos. Eu já tô te respondendo, Rúbia. Vou perder 30 quilos. Vou fazer atividade física. Vou fazer tudo o que eu preciso. Vou fazer os exercícios saudáveis. E daqui a alguns anos eu olho e engordei tudo de novo. Porque eu simplesmente voltei o padrão antigo de pensamento. A partir do momento que eu atingi o que eu queria, a minha mente estacionou e falou: opa, chegamos no. Comemora! Chegamos já onde você queria. E aí o que ela faz? Ela volta para o padrão antigo. É como se ela zerasse aquele pensamento e volta o que você fazia, os hábitos antigos, as pessoas antigas, o movimento antigo, tudo, pensamento antigo. Não, eu preciso sempre. Gente, a palavra sempre tem que estar com a gente. Eu preciso sempre ter constância. Eu vou repetir a frase. Não existe mudança sem constância. Eu preciso ser constante naquilo que eu faço. Não é assim, ó, emagreci. Ponto. Agora eu volto a comer tudo de novo que eu não estava comendo. Não, gente. Se você emagreceu foi porque você parou de comer o que não podia comer. É porque você saiu da zona de conforto, foi fazer atividade física, é porque você mudou os seus hábitos, seus horários. Mudo aqui, ó, as informações que eu tenho, mudo o pensamento, mudo o meu sentimento. E aí, muda o meu comportamento, aquilo que eu faço. Então, eu preciso trabalhar aqui sempre. Sempre é a palavra, sempre. Então, assim, ó, eu quero deixar
para você, para a gente finalizar, que hoje a gente se estendeu um pouco mais. Isso mesmo, nunca vai voltar, Rúbia. Gostei dessa. Ó. Deus me livre, nunca vou voltar a ser o que eu era. Você está de parabéns, Rúbia. É isso aí. Nunca mais vou ser daquela maneira. Essa maneira de ser, essa mulher antiga, não faz parte mais de mim. Eu não quero mais ela na minha vida. Muito bom. Eu aprendi. Muito Gente, bom. lembra, eu não me lembro quem falou essa frase, mas uma mente que expande jamais volta ao seu tamanho original. Se eu Volto. aprendi. É. Gente, você aprendeu a andar de Graças bicicleta, a tem como Deus, né? desaprender? Não tem. Se eu aprendi a dirigir, eu desaprendo? Não tem Não tem como. como. Graças a Deus. Então, se você fez, só seguiu como um robozinho e não teve cognitivo, você não teve aprendizado. Se não teve aprendizado, não atingiu o conhecimento, não vai ter mudança. Vai voltar a ser como era. Então, eu, assim, ó, quero até deixar esse quezinho aí para as reduzidas, as bariátricas. Emagreceu, tenho testemunho para contar, quem me conhece sabe. Vou falar isso mais para frente, tá? Vou deixar vocês aí bem curiosos, bem curiosas mesmo. Muitas vezes faz a redução, mas não mudou. Aqui, passa 3, 4, 5 anos, novamente volta a engordar. Então, nós estamos aqui falando para vocês. Eu e a Ana Paula, a gente quis fazer uma coisa bem completa, né, Ana? Uma coisa passo a passo, uma coisa bem no nível cognitivo mesmo, para que haja essa transformação que a Ruby acabou de dizer aí. Eu nunca mais quero voltar a ser o que eu era. Tá? É uma decisão. Eu quero terminar contando para vocês a história do elefantinho. Eu acho uma metáfora maravilhosa para o emagrecimento, para a gente finalizar a live de hoje, que o elefantinho, quando ele era pequenininho, o dono do circo amarrou ele numa estaca do tamanho dele, proporcional a ele, para que ele não fugisse. E por mais que ele tentava sair, a estaca segurava ele. E aí ele, com o tempo, ele foi ficando preso naquela estaca, se sentindo preso, limitado. Só que o tempo passou. E o elefantinho virou um elefantão grande, forte. Assim, pensa, né, nesse animal maravilhoso que tem recursos infinitos dentro dele. Mas esse elefante enorme, forte, ele está até hoje na mesma estaca, pequenininha, amarrado, e ele não tem coragem de sair de lá. Porque ele já passou por tanto esforço no passado, ele já fez tanta força no passado para sair, e não conseguiu, que ele desistiu. E ele formou a mentalidade dentro dele de que não consigo, não posso, nem mereço. Então ele tá lá amarradinho. Só que esse elefante, se ele olhar para dentro dele, gente, um passo ele arranca a estaca. Um único passo, essa estaca sai dele. Porque ele é muito forte. Então eu quero que você pense, o elefantinho é você. Às vezes, lá na tua infância, te colocaram uma estaca. Só que olha para os teus recursos internos, para a tua essência. Vamos aí recapitular os nossos níveis. Olha para a tua casa. Quem faz hoje a alimentação? Onde você compra? Como você compra? Olha para o segundo nível, a tua capacidade. Tá? O que você já aprendeu? O que você sabe a respeito de si mesma? A respeito do que pode, do que não pode fazer? Olha para suas habilidades. Aprenda, se você ainda não desenvolveu todas elas. Suba no teu nível neurológico para evoluir, né? Olha para o teu comportamento. Tá errado, muda. Não tá dando certo? Poxa, vamos fazer de uma maneira que dê certo. Porque o mais importante é a tua vida. Olha para aquilo que é formatado aí. Quais são as suas crenças que têm te limitado? Rompa com as crenças limitantes.
Não é porque a sua mãe disse, seu pai disse, a professora disse, a melhor amiga disse, a vizinha disse, ou ela fez, é que fez e é verdadeiro, e é única verdade, e é verdade absoluta. Creia na sua própria verdade. Você, dentro de você, sabe exatamente o que você tem que fazer a partir de agora para mudar toda a sua concepção mental a respeito de emagrecimento. Então, assim, o nosso papel hoje é te incentivar para você, a partir de agora, ter ações reais, tá? A respeito de emagrecimento. Amanhã nós vamos continuar. Eu vou colocar a pirâmide aí embaixo para você saber onde a gente está, tá? Pirâmide do processo evolutivo neurológico, onde está lá os 7 níveis. Nós vamos percorrer essa semana por esses 7 níveis de evolução mental que eu preciso ter para emagrecer. Nós falamos sobre capacidade, nós falamos sobre ambiente, capacidade, comportamento e o 4º nível hoje, crença. Amanhã nós vamos falar de mais um nível do processo evolutivo, que é o nível... Nós chegamos na identidade. Nós vamos falar um pouquinho do quem sou eu, tá? Nós vamos esperar vocês amanhã, nesse mesmo horário. Confie, compartilhe. Aquela pessoa que você quer muito ajudar, que você ama muito, que você quer muito ver essa pessoa feliz, com energia, saudável, radiante, podendo criar Isso sonhos, mesmo. podendo brincar, podendo ser feliz, podendo tirar planos do papel. Porque tem muita Delícia. coisa que a gente não faz porque tá gorda. Você entendeu? A gente não faz. A gente tem capacidade, mas não tem comportamento. Então, assim, quanta coisa dá pra gente realizar se a gente emagrecer, né? Vamos trabalhar isso com a gente? É isso que a gente queria deixar hoje para vocês. Gratidão mesmo por essa tarde de hoje. Muito obrigada, Gente, mesmo, pessoal. É um prazer estar aqui. aquilo que vocês quiserem perguntar e falar e estão necessitando, pergunta mesmo. A gente está aqui para ajudar você. Tá bom? Gente, beijão. Muito obrigada mesmo pela tarde de hoje, tá? Um Beijo. beijo.